vamos dar uma pausa nas exposições do livro de Salmo. E nesta pausa nós vamos iniciar, então, a exposição na carta de João, a carta chamada Apocalipse. Esta é a carta de João e nós vamos ter uma série de exposições na carta de João chamada Apocalipse. E nós temos um nome para esta série de exposições, que é a consumação dos séculos em 7 cenas. Então, este é o nome da nossa série, e depois eu vou deixar mais claro por que a nossa série, então, tem este nome, a consumação dos séculos em 7 cenas. E aí, então, nós vamos, por alguns domingos, refletir sobre algumas exposições no livro do Apocalipse. Eu gostaria de levar você a pensar um pouco sobre a seguinte questão: o que te vem à mente a respeito do livro do Apocalipse? Eu creio que na mente de muitas pessoas vem o medo, o desespero. Na mente de muitas pessoas, quando pensam sobre o livro do Apocalipse, vem destruição, incerteza e coisas dessa natureza. Eu quero já dizer que o livro do Apocalipse, na verdade, para aquele que está em Cristo, ele não deve produzir nenhum desses tipos de reações, como medo, desespero ou coisas dessa natureza. Nós vamos ver que o livro do Apocalipse é um livro que nos traz grande esperança. É um livro que nos traz profunda esperança, porque é um livro que nos fala a respeito da obra redentora de Cristo Jesus. E aí, então, nós precisamos dar algumas informações importantes sobre este livro, até porque hoje estamos falando sobre uma introdução ao livro do Apocalipse, né? Então, para nós entendermos, primeiro, qual é o significado da palavra Apocalipse? Às vezes as pessoas pensam que Apocalipse significa destruição. Muitas pessoas pensam que Apocalipse significa, né, guerra ou algo dessa natureza, mas Apocalipse não significa nada disto. Apocalipse vem da palavra grega apokalipsis, que significa revelação, né? Apocalipse significa revelação, e o que nós temos neste livro é exatamente isto. É a revelação de Deus a respeito dos seus atos na história que culminam na redenção e na consumação dos séculos. Portanto, esta carta de João descreve a revelação dada por Deus a Jesus Cristo, entregue pelo anjo a João. Se você olhar no capítulo 1 aí, no versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja aí que no próprio versículo 1 já fala qual é o significado da palavra Apocalipse. É a revelação daquilo que Jesus recebeu do Pai. E então foi mostrado aos servos, aqueles que estão servindo a Deus. Esta mensagem é direcionada para eles. E esta mensagem foi entregue a João pelo anjo do Senhor, pelo anjo de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que os anjos de Deus são emissários de Deus, são servos de Deus para fazer a sua vontade, para servir a sua igreja, para servir o seu povo. E aqui nós temos um exemplo disso. Essa carta, a revelação foi entregue pelo anjo a João, né? Então, João escreveu a carta na época de um imperador romano chamado Domiciano. E João é o último dos apóstolos que estava vivo nesta época, provavelmente em torno do ano de 96 depois de Cristo. Todos os apóstolos já haviam morrido, e João, então, estava vivo nesta época e com aproximadamente já 100 anos de vida. Então,
João, nesse período em que ele escreveu a sua carta, ele estava preso numa ilha chamada Pátimos. Isso nós podemos conferir no versículo do capítulo 1, versículo 9, que diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João estava preso na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era usada como prisão das pessoas que eram condenadas pelo Império Romano, né? Então, por isso João estava preso na ilha de Pátimos, e ali Deus enviou a revelação dada a Jesus Cristo, e ele enviou pelo seu anjo para que João tomasse conhecimento desta revelação. Como qualquer outro livro da Bíblia, a carta de João, chamada Apocalipse, descreve a mensagem da salvação por meio de Cristo e descreve como será a consumação dos séculos na vinda de Cristo. Então, essa carta de João, ela não traz nenhuma mensagem diferente dos outros livros da Bíblia, das outras cartas do Novo Testamento. Sim, ela traz uma mensagem em uma linguagem um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma. Por isso que não há o que nós termos de temor em relação à mensagem do livro de Apocalipse, porque o que Apocalipse traz como mensagem é aquilo que já está revelado também nas outras cartas. Lógico que João, nessa carta, ele traz ênfases, ele traz alguns detalhes que talvez não estejam nas outras cartas, contudo, os assuntos que ele trata nessa carta estão presentes também nos outros livros da Bíblia. João escreve aos judeus que estavam sofrendo uma forte perseguição do Império Romano e tem como objetivo prover esperança para os seus corações. Nós precisamos entender que essa carta, ela teve uma mensagem para a época em que ela foi escrita. Esta carta tem um propósito de promover esperança no coração dos cristãos que estavam sofrendo a forte perseguição sob o Império Romano. Em sua carta, João fala, não apenas para a sua época, mas é bom nós sabermos que ele fala do passado, porque na sua carta, João fala do nascimento de Cristo, fala do ministério de Cristo, ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala também da ascensão de Cristo. Como nós já falamos nesta carta, João fala do presente para a sua época, ele traz palavras que consolam os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E esta carta fala para nós em qualquer época, fala para os servos de Deus em qualquer época da história, porque aquilo que foi escrito foi registrado e nós temos princípios que se aplicam à vida da igreja em todas as épocas. Mas esta carta de João é uma carta que fala do futuro, no que diz respeito à consumação dos séculos, em relação à vinda de Cristo. Os acontecimentos relatados na carta do Apocalipse já estão em vigor desde o início dos últimos dias. Essa aqui é uma outra questão importante que nós tenhamos em mente, porque geralmente as pessoas pensam no que está escrito em Apocalipse como sendo algo que ainda vai acontecer, como algo que ainda vai começar a acontecer daqui a um tempo, como algo que nós estamos aguardando o tempo de começar a se cumprir. Mas, na verdade, o que João escreve em Apocalipse são coisas que já acontecem no decorrer da história e apontando para a consumação dos séculos quando Cristo voltar. Nós entendemos, biblicamente falando, os últimos dias, a contagem a partir da morte e da ressurreição de Cristo, quando Cristo, então, estabeleceu o seu reino na terra. Ali, a partir de Cristo, começa uma contagem que, na Escritura, é chamada de os últimos dias.
O Apocalipse é um livro que fala dos últimos dias, portanto, fala daquilo que tem acontecido desde o ministério de Cristo, desde a sua morte, desde a sua ressurreição, desde então a promessa de que ele voltaria para buscar o seu povo. A partir de então, começa-se a contar aquilo que é chamado de os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias. Outras coisas, portanto, são reveladas no livro do Apocalipse, que são relacionadas à volta de Cristo. Algo marcante no livro do Apocalipse é a sua linguagem, a linguagem que é utilizada, uma linguagem rica de figuras, repleta de simbolismos. E para entender a linguagem, é necessário saber o que o autor estava falando através destes simbolismos e destas figuras. Não é possível interpretar o livro do Apocalipse de forma literal. Muitas pessoas tentam interpretar este livro de forma literal. Por exemplo, quando fala do dragão, então as pessoas imaginam que vai aparecer um dragão e vai brigar, vai lutar com a mulher. Isso é uma forma literal de interpretar o livro do Apocalipse. O cavalo amarelo, o cavalo vermelho. Então as pessoas imaginam assim uma cena em que tudo isso aconteça de forma literal. Então é impossível interpretar o livro do Apocalipse de forma literal. Este é um livro que foi escrito numa linguagem simbólica. Este é um livro que foi escrito numa linguagem repleta de simbolismos e é necessário compreender a sua mensagem a partir do significado desta linguagem simbólica. E na maioria dos casos, aqui no texto, o significado destes simbolismos já estão presentes no próprio texto. E isso nós vamos poder verificar no decorrer da nossa série, no decorrer das exposições. Nós vamos então percebendo os significados destas palavras simbólicas e os simbolismos que existem no livro do Apocalipse. Mas eu quero deixar claro para você, não adianta, não tem como você compreender o livro do Apocalipse tentando interpretá-lo de forma literal. O autor desta carta tem a intenção de transmitir uma mensagem através desta linguagem figurada. E esse tipo de linguagem figurada que nós vemos no livro do Apocalipse é também vista nos livros proféticos do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do profeta Daniel, não sei se você já leu o livro do profeta Daniel, mas você vai encontrar também ali muitas partes deste livro do profeta Daniel repleto de uma linguagem figurada. A diferença entre o livro do Apocalipse e estas partes do Antigo Testamento, como os livros proféticos, alguns livros de sabedoria do Antigo Testamento que usam essa linguagem figurada, a diferença é que o livro do Apocalipse, desde o primeiro capítulo até o último, ele foi escrito se utilizando desta linguagem. E essa linguagem figurada no Apocalipse, ela é vista através de algumas coisas como elementos da natureza. Então, João se utilizou de elementos da natureza de forma figurada para expressar algumas verdades. Ele fala de pessoas, de nomes de pessoas, ele fala de números, e os números no livro do Apocalipse são muito importantes. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco do número 7, e no decorrer das outras exposições nós vamos abordando os números conforme eles forem aparecendo, como por exemplo o número 3, o número 4, o número 10, o número 12. Esses números no livro do Apocalipse são muito importantes, os seus significados. Também o livro do Apocalipse traz como figura algumas cores, né? Então, se você já leu o livro do Apocalipse, você vai ver que fala do cavalo vermelho, o cavalo amarelo e assim por diante, né? E criaturas. O livro relata algumas criaturas, como já citei aqui, né? Cavalos, dragões e coisas que são colocadas de forma figurada. E nós vamos, à medida que expormos o livro, entender qual é o significado, qual é a intenção do autor ao citar estes elementos, esses
essas figuras. Então, nesta mensagem, é importante sabermos que o 7 é o principal número do livro do Apocalipse, porque ele representa Deus. O 7 é o número que representa Deus, que representa a perfeição, as coisas celestes. O número 7 está relacionado àquilo que está completo, está relacionado à completitude das coisas. Este é o número que está presente em todo o livro. E o número 7, ele está presente tanto explicitamente como implicitamente. Nós vamos ver que ele está explicitamente presente, como, por exemplo, quando fala de 7 trombetas, né? Quando fala das 7 igrejas e assim por diante. Mas ele está presente também, implicitamente, em outras situações, como, por exemplo, no livro do Apocalipse aparecem 7 vezes a expressão bem-aventurados. O livro do Apocalipse está estruturado em 7 partes, que nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Mas o número 7 é um número chave, é um número presente, um número importante no livro do Apocalipse. E o seu significado, portanto, está relacionado a Deus, a perfeição, as coisas celestes. É um número que tem a ver com aquilo que está completo, né? Então, vejamos só, irmãos, a revelação deste livro, quando a gente fala revelação, estamos então agora tratando do livro do Apocalipse, é composta por 7 cenas que narram a mesma coisa. É a mesma história contada 7 vezes. Muitos leem o Apocalipse como se fosse uma narrativa só. E nós vamos perceber o seguinte, isso é importante para o entendimento do livro de Apocalipse. Se você pegar e tentar fazer a leitura do capítulo 1 ao capítulo 22, tendo em sua mente que no capítulo 1 começa a história e no capítulo 22 encerra a história, você vai ter dificuldades. Porque o livro está dividido em 7 partes, e cada parte conta a história do começo até a consumação. E essa história, então, ela é contada 7 vezes no livro do Apocalipse. Por isso que, se você tentar ler o livro de forma linear, como se fosse a narrativa uma vez, do 1 ao 22, você vai perceber que o juízo acontece várias vezes. Você vai perceber que a consumação acontece várias vezes. É exatamente porque a história é repetida 7 vezes no livro do Apocalipse, né? Então, cada cena narra os acontecimentos dos últimos dias, como nós já falamos, os últimos dias que tiveram início no ministério, na morte, na ressurreição de Cristo, e esses últimos dias acontecerão até que Cristo volte, e aí então será a consumação dos séculos. Então, no livro do Apocalipse, nós temos 7 cenas, e cada cena narra todo esse período dos últimos dias até a volta de Cristo, e ela se repete, então, 7 vezes. Os acontecimentos são os mesmos, mas os detalhes são acrescentados em cada narração. Essa repetição tinha certamente o objetivo de facilitar a assimilação da mensagem. Nós podemos imaginar os primeiros ouvintes do livro do Apocalipse, quando receberam, e eles não tinham uma cópia cada um nas suas mãos, como nós temos a Bíblia hoje, mas eles tinham que ficar atentos, ouvindo quem estava lendo esta mensagem. E aí nós então imaginamos que a pessoa que estava lendo, ele, tendo feito a leitura do livro todo, então as pessoas que ouviu a história 7 vezes. Portanto, esta repetição tinha esse objetivo de facilitar a assimilação da mensagem por parte daquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem. Por isso, a nossa série de exposições será chamada A Consumação dos Séculos em 7 cenas. Nós vamos, durante as nossas exposições, fazer uma abordagem de cada cena, repetindo a história durante estas exposições. Nós vamos, depois de hoje, fazer então mais 7 exposições no livro de Apocalipse. Cada exposição vai abordar uma cena,
você e eu teremos a oportunidade de ouvir a história da consumação dos séculos durante esses dias por 7 vezes. E certamente eu creio que isso será bom para o nosso coração, porque isso reforça no nosso coração a nossa esperança, a esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você vai ver na sua tela um gráfico para você entender essa estrutura das 7 cenas que então compõem aí o livro do Apocalipse. Vejam aí, a primeira cena vai do capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3. Nesta cena, nós vamos ver que João contempla a Jesus Cristo glorificado e recebe as orientações às 7 igrejas da Ásia, que são chamadas aqui no livro do Apocalipse de candeeiros. E essas orientações são aplicáveis às igrejas na terra. E aí, em resumo, nesta cena, nós vamos ver que a vida da igreja na terra está sendo dirigida por Cristo. Cristo está cuidando da sua igreja na terra. Tá? Então, essa é a base desta primeira cena que vai até o capítulo 3. A segunda cena vai do capítulo 4 até o versículo 8, e aí, então ela retira a história que foi contada na primeira cena. E aqui nós vamos ver que João recebe a visão do trono de Deus e dos 7 selos, sendo o 7º selo o julgamento dos ímpios. Veja aí que então no final da segunda cena nós já vemos o julgamento dos ímpios, Deus trazendo o julgamento. Então aí a ênfase desta segunda cena está no fato de que a vitória de Cristo, quando subiu ao céu, foi definida, foi estabelecida, e Cristo capacita a igreja para testemunhar, mesmo enfrentando as perseguições do mundo, ok? Então, é isso que nós vemos aí na segunda cena, a história sendo contada, a história dos últimos dias, até a consumação dos séculos. Nós temos na terceira cena, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11, João recebe a visão das 7 trombetas, que se referem aos acontecimentos que precedem a 7ª trombeta, que é a consumação final, a ira de Deus contra o mundo perverso. Vejam que a história foi contada novamente, a história dos últimos dias até a consumação. Tá? Então, a terceira cena está contando a mesma história da primeira cena e da segunda cena, com detalhes diferentes. Vejam só, a quarta cena vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Então, aqui João recebe a visão que envolve a batalha espiritual, a salvação e o derramar da ira de Deus no último dia. E aqui, então, nós temos a visão do dragão e as 7 vozes. O resumo desta cena pode ser dito como a batalha espiritual por trás da batalha física da igreja no mundo. Perceberam que nesta quarta cena está se repetindo a história, então, indo dos acontecimentos dos últimos dias até o derramar da ira de Deus no último dia. A quinta cena vai do capítulo 15 ao capítulo 16. Aqui João recebe a visão das 7 taças do juízo de Deus derramadas na terra, produzindo grandes destruições. Em resumo, nesta cena, nós vemos que Deus derrama sua ira plena sobre o mundo. Eu creio que fica mais uma vez aí evidente a ideia da história se repetindo, né? Deus derramando a sua ira, a consumação dos séculos. Na sexta cena, que vai do capítulo 17 ao capítulo 19, João recebe a visão da vitória de Cristo sobre todo o poder de Satanás e dos seus emissários. Então, aqui nós temos as 7 cenas do julgamento. E, em resumo, nesta sexta cena, nós temos a destruição de Babilônia e dos falsos profetas. E aí nós vamos, então, à 7ª cena, do capítulo 20 ao capítulo 22. Aqui João recebe a visão da vitória final, contemplando o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. E aqui nós temos 7 visões finais.
O resumo desta cena é a consumação e o mundo vindouro, ok? Então aí você pode ver um resumo da estrutura do livro do Apocalipse. Como nós dissemos, o livro está estruturado em 7 partes. E você precisa ler o livro do Apocalipse levando em conta que cada parte dessa está relatando a história dos últimos dias até a consumação. Ela se repete 7 vezes durante o conteúdo do livro do Apocalipse. Muito bem, aqui no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos que João diz que esta é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Nós vimos aqui que a revelação relata as coisas que em breve devem acontecer. A primeira vinda de Cristo inaugurou o tempo que a Bíblia diz ser os últimos dias, como nós já falamos aqui no início. E esta carta foi escrita e enviada às igrejas, e nem todos tinham como ler. A carta era lida nas igrejas com os crentes reunidos, e eles tinham que guardar na mente e no coração aquilo que eles estavam ouvindo. Por isso, João diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Bem-aventurado, essa expressão aparece também 7 vezes no decorrer do livro, que significa felizes. São os que leem, os que ouvem e os que guardam, pois o tempo está próximo. Uma vez que estamos vivendo nos últimos dias, a qualquer momento, os acontecimentos da consumação dos séculos podem acontecer. E são felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam aquilo que está escrito neste livro, porque as palavras desse livro descrevem a forma como a salvação eterna será consumada, de maneira que aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda, ou seja, que crê, não tem o que temer a respeito do que está escrito neste livro. Aquele que tem acesso aos escritos desta palavra não tem o que temer. Lembram que no início nós perguntamos: o que te vem à mente quando você pensa no livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo. Mas João está dizendo que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro no seu coração, porque estas palavras trazem esperança e não medo. Estas palavras trazem esperança para aqueles que estão aguardando a volta de Cristo. E aí, meus irmãos, diante desta breve introdução sobre o que é o livro do Apocalipse, nós vamos refletir um pouco mais sobre palavras iniciais ao livro de Apocalipse. O que João traz como palavras aos seus ouvintes, antes de começar a tratar a respeito da mensagem, da visão em si. Primeiro, nós temos aqui uma palavra de saudação da parte do Deus Trino às igrejas de Cristo. Se você olhar comigo no capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. João escreve esta carta para as 7 igrejas da Ásia, que é a atual Turquia. E as 7 igrejas às quais João escreve essa carta são as igrejas de Éfeso, onde João foi pastor, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso está no capítulo 1, versículo 9. Logicamente que na Ásia não existiam apenas estas 7 igrejas. Na Ásia existiam outras igrejas. E endereçar esta carta às 7 igrejas, considerando que o número 7 representa aquilo que está completo, significa que as igrejas, ou as 7 igrejas, representam aqui todas as outras igrejas. Sendo assim, o conteúdo da carta se aplica a todas as igrejas de Cristo no mundo. Aí então, o significado do número 7, as 7 igrejas, ou seja, estas 7 igrejas estão representando o total de todas as outras igrejas de Cristo espalhada pelo mundo. Os irmãos destas igrejas estavam sendo duramente perseguidos pelo Império Romano. E aqui então, a saudação de João recomenda graça e paz. Imaginem os irmãos sendo perseguidos, sofrendo com as perseguições do Império Romano. Agora João escreve recomendando a estes irmãos graça e paz. Graça e paz que são bênçãos de Deus vindos do seu trono para a salvação do seu povo. A graça, que é o favor imerecido. A paz, que é o resultado da aplicação desta graça no coração do povo de Deus. Então, João começa a sua carta recomendando graça e paz, bênçãos da parte do Deus Trino. Diz aí, não é? No versículo 5, no versículo 4, melhor, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa graça e paz está sendo recomendada às igrejas da parte deste Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, aqui, quando João diz que da parte daquele que é, que era e que há de vir, é uma expressão que se refere ao Pai. E aqui no versículo 8 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas expressões dizem respeito a uns atributos deste Deus, o atributo que está relacionado àquele Deus que é o Deus do passado, do presente e do futuro, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o início e ele é também o fim. Essa expressão está presente, esse significado está presente na expressão que ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Ele é o início e o fim. E ele é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Então a graça e a paz recomendadas por João às igrejas que estavam sendo perseguidas, é a graça que vem da parte deste Deus, o Deus que é aquele que é o Deus do passado, do presente e do futuro, o início e o fim, o Deus que pode todas as coisas. Mas esta graça e paz é da parte também do Espírito Santo. Aqui João diz assim, que da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Mais uma vez aqui, o número 7, da parte dos 7 espíritos. João não está dizendo que existem 7 espíritos, mas ele está fazendo uma referência ao Espírito de Deus, que é um Espírito divino. Ele é o próprio Deus. O número 7, como nós já falamos, é um número que é aplicado à divindade,
é o número que representa Deus, a sua perfeição. Então, João, quando fala a respeito desta graça e paz por parte do Espírito, dos 7 Espíritos, ele está reforçando a divindade do Espírito Santo. Ele está reforçando o ensino de que o Espírito Santo, ele é perfeitamente Deus. O próprio João, nas suas cartas, falou sobre, ou combateu ensinos que rejeitavam a divindade do Espírito Santo de Deus, e ele está reforçando, dizendo, através dessa expressão, da parte dos 7 Espíritos. E também da parte de Jesus Cristo, como diz aqui no versículo 5, esta graça e a paz que são recomendados aos crentes que estavam sofrendo, é uma graça e a paz que é da parte também do Filho de Deus. Como diz o João aí, a fiel testemunha que na língua grega, língua original, é a palavra mártir, aquele que é fiel naquilo que fala, é fiel naquilo que faz. Jesus, conforme o apóstolo Paulo nos fala, ele é o segundo Adão que não se deixou levar pelo seu pecado, mas ele foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte. Ele cumpriu fielmente, cabalmente a sua missão. Por isso, João o chama de a fiel testemunha. Mas João fala a respeito de Jesus como sendo o primogênito dos mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Primogênito significa o primeiro, aquele que veio primeiro. E Jesus Cristo, como primogênito dos mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar. E não apenas o primeiro a ressuscitar, mas pela sua ressurreição, Jesus é aquele que garante a ressurreição de todos os que esperam nele, todos os que confiam nele. Ele é o primogênito daqueles que hão de ressuscitar. Ele é o primogênito de entre os mortos. E João, ainda falando sobre Cristo, diz que ele é o soberano dos reis da terra. Quando Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E na ascensão de Cristo, ele foi colocado assentado no seu trono, à destra do Pai. E assim então ele está acima de todos os poderes. Ele é o soberano dos reis da terra. É importante nós entendermos que os cristãos, na época em que o Apocalipse foi escrito, sofriam com os reis que exerciam poder sobre eles. Mas era importante eles saberem que Cristo está acima desses reis e as suas ações, as ações destes reis terrenos, não ultrapassavam os limites daquele que é o soberano dos reis da terra. Portanto, aqui João começa essa carta fazendo esta saudação da parte do Deus Trino às igrejas da Ásia. Uma saudação por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, todo o livro do Apocalipse apresenta a presença deste Deus Trino agindo em favor da sua igreja na terra. Esta saudação às igrejas da Ásia ecoa em nossos dias e nos traz conforto e esperança, como sendo nós a igreja deste Deus Trino, como igreja de Cristo. Nós estamos ainda vivendo nos dias que antecedem a consumação dos séculos. E esse é o tempo em que estamos sujeitos a todo tipo de lutas do presente século no qual nós vivemos. Mas nós podemos usufruir da graça e da paz que vem da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Deus eterno, o nosso Deus salvador, o nosso Deus consolador. Portanto, assim como esta saudação, assim como esta carta trouxe consolo, esperança àqueles irmãos para os quais esta carta foi escrita,
ela continua trazendo esta mesma mensagem para a igreja de Cristo na terra, até que Cristo volte, até a consumação dos séculos. Mas nós vemos aqui uma outra palavra inicial no livro do Apocalipse, além desta saudação da parte do Deus Trino às igrejas. Nós vemos aqui uma palavra de exaltação ao nome de Jesus. E nós vemos isso na última parte do versículo 5 e no versículo 6, que diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João exalta a Cristo, declarando que ele é aquele que nos ama. Cristo é aquele que ama o seu povo. Cristo é aquele que ama os seus servos. Cristo é aquele que ama a sua igreja. E amando a sua igreja, pelo seu sangue, nós vemos aí que ele nos proporcionou duas bênçãos descritas pelo apóstolo João. Primeiro, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, porque ele nos ama. Então, o maior problema da raça humana desde o Éden é o seu pecado. O pecado trouxe escravidão, mas Cristo trouxe libertação. E a libertação custou o sangue de Cristo derramado na cruz. Mas João fala da outra bênção, da parte deste Cristo que nos ama e que pelo seu sangue, então, nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A igreja que, aos olhos dos reis da terra, estava sendo subjugada. Aos olhos dos reis da terra, a igreja estava sendo vencida, porque ela estava sendo perseguida. Essa igreja, na verdade, por meio de Cristo, é uma igreja que reina. É uma igreja, como diz, ele nos constituiu reinos. É uma igreja que tem a mensagem da salvação com a qual a igreja serve ao mundo, anunciando esta mensagem. Nós somos sacerdotes. O sacerdote aqui é aquele que serve. Então, a igreja que estava aos olhos das autoridades da época, sendo subjugada, é uma igreja que em Cristo, pelo seu amor, pelo seu sangue derramado, é uma igreja que é constituída por Deus como reino. Ela está sendo subjugada aos olhos dos homens, mas ela está reinando com Cristo. Ela é sacerdote porque ela tem uma mensagem e através desta mensagem ela está servindo ao mundo. O mundo que muitas vezes traz perseguição. Portanto, a Cristo Jesus, João diz que seja a ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E assim ele termina essa parte da exaltação ao nome de Jesus. E da mesma forma, como a presença da ideia do Deus Trino está em todo o livro do Apocalipse, também em todo o livro do Apocalipse, o nome do Senhor Jesus é exaltado mediante aquilo que ele fez pelos seus servos a quem ele ama e pelo que ele é. A obra de Cristo produz alegria e esperança para a igreja em todas as épocas. Hoje nós somos consolados em saber que nós somos amados por Cristo e não somos mais escravos do pecado. Embora oprimidos pelo mundo, nós não somos por ele destruídos. Mas em Cristo nós temos a vitória sobre o mundo e como sacerdotes nós temos a mensagem da libertação para anunciar a este mundo. Desta maneira, irmãos, exaltemos o nome de Cristo pelo que ele fez por nós e pelo que ele ainda há de fazer. Exaltemos o nome de Cristo pelo que ele é, porque ele foi exaltado pelo Pai e está diante do trono do Senhor. E aí nós então vemos uma última palavra inicial neste livro do Apocalipse. Nós vimos uma palavra inicial, uma palavra de saudação da parte do Deus Trino, uma palavra de exaltação ao nome de Jesus e uma palavra que é a palavra, que é uma promessa
da volta de Cristo. Versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui João está dizendo que na consumação dos séculos, Cristo virá com as nuvens. Essa ideia de Cristo voltar com as nuvens está presente em todo o Novo Testamento. Depois da ascensão de Cristo, os discípulos, olhando Jesus subir, um varão veio até eles e disse que, porque que eles estavam ali olhando para os céus, eles deveriam agora aguardar o dia em que Jesus, da mesma forma como eles o viram subir, eles o veriam descer. Então, João está falando da forma como Jesus vai voltar. Ele será visto vindo nas nuvens. E João diz ainda: todo olho o verá, até quantos os trapassaram. A volta de Cristo será visível por todos. Na consumação dos séculos, todos verão a volta de Cristo. E aqui ele fala até quantos os trapassaram. E aqui ele faz uma referência aos soldados que, depois de ter Cristo ali sucumbido à morte na cruz, os soldados vieram até onde estava Jesus crucificado e enfiaram do seu lado uma lança. E essa prática era uma prática para verificar se o crucificado já havia sido morto, se de fato ele já estava morto. E João está dizendo: olha, até aqueles que traspassaram a Jesus com a sua lança lá na cruz, eles verão a volta de Cristo. Eles presenciarão Cristo voltando. Eles testemunharão a volta de Cristo. E por último, João diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E aqui nós vemos que o mesmo dia que será de alegria para os que foram libertados dos seus pecados e que foram feitos reinos e sacerdotes, esse dia também será um dia de lamentação para todos os que rejeitaram a salvação de Cristo Jesus. E ele termina dizendo: certamente, amém. É exatamente isto o que vai acontecer. Da mesma forma como a mensagem do Deus Trino, a presença e a exaltação de Jesus, assim também a promessa da volta de Cristo está presente em todo o livro do Apocalipse. O anúncio da volta de Cristo está presente em todo o conteúdo do livro do Apocalipse. A sua volta é a solução final para a libertação definitiva dos servos de Deus das consequências do pecado. Não há nada no mundo caído que possa fornecer uma esperança sólida, uma esperança consistente e uma esperança definitiva. A esperança da volta de Cristo nos dá a perspectiva de uma vitória completa. Esse evento é apresentado para trazer consolo aos cristãos que sofrem neste mundo caído, mas este evento trará desespero aos que rejeitaram a Cristo, pois marcará a sua destruição eterna. Ainda que todas as nossas esperanças no mundo falhem, nós teremos sempre o consolo da promessa da vinda de Cristo. Portanto, aqui nós podemos ver, nesta primeira parte do livro do Apocalipse, nessas palavras iniciais, nós podemos ver uma introdução que nos dá a ideia de tudo o que é tratado neste livro. Nós vimos aqui hoje 3 palavras iniciais ao livro de Apocalipse. Nós vimos uma saudação da parte do Deus Trino às igrejas de Cristo. Saudação esta que nos dá a certeza de que este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, cuida da sua igreja no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, até a sua volta. Nós vimos a segunda palavra inicial, que é uma exaltação ao nome de Jesus. Este Jesus que, pelo seu sangue, nos livrou do pecado, nos fez reinos, sacerdotes. E agora, então, nós temos esperança no nome de Jesus.
nós vimos a terceira palavra inicial, que é a promessa da volta de Cristo. Essa promessa enche o coração de esperança, de alegria no mundo caído que nós vivemos. Um mundo que não traz esperança, um mundo que não tem uma resposta definitiva. Mas a promessa da volta de Cristo, sim, produz esperança, uma esperança verdadeira. Mas produz também, certamente, desespero para aquele que tem rejeitado o seu nome. Meus queridos irmãos, esta, portanto, é a nossa introdução ao livro do Apocalipse. A partir da próxima exposição, então, nós vamos ver em cada exposição uma cena das 7 cenas que nós temos neste livro. Em cada cena nós veremos, então, as ações de Deus que são realizadas no decorrer dos últimos dias até a sua volta. Eu espero que Deus nos abençoe, que Deus nos encha da sua graça e a sua, como diz João, a graça e a paz deste Deus venha inundar o meu coração e o seu coração, e que tenhamos todos uma semana ricamente abençoadas pelo nosso Deus.